Essas duas psicólogas pernambucanas se uniram pelo desejo de curar os males da mente com terapia humanizada. Elas sabem que cada paciente tem necessidades próprias e, sendo assim, decidiram criar uma metodologia de atendimento personalizado com foco no bem-estar das pessoas. Foi assim que surgiu a Humanamente. A clínica cuida dos pacientes com leveza e comprometimento. Me chamo Evane Dourado, tenho 40 anos, sou psicóloga e empresária. Surgiu há alguns anos atrás, eu e mais duas colegas nos formamos em psicologia e cada uma foi para um lado diferente, trabalhar em uma área diferente. E aí depois de algum tempo a gente se reuniu e a gente quis colocar essa prática num só lugar com o mesmo objetivo. E aí foi assim que surgiu a Humanamente, antes da pandemia. A relação entre eu e mais duas colegas, onde a gente colocou nome, forma, ideais. O empreendimento dentro da psicologia iniciou com uma proposta muito simplória lá atrás. Na verdade, o grande e único objetivo era atendimento clínico. E aí você entra por essa porta e você não sabe o que está ali aguardando. A gente acredita que o público vai ser sempre aquele, sempre minúsculo, e acabou que foi esse estouro tudo. As pessoas estão cada vez mais adoecidas. Mas aí, diante de uma grande demanda, a gente viu a necessidade de estar convidando pessoas para fazer parte do nosso negócio. Pessoas não aleatórias, pessoas que a gente já tinha uma referência, que a gente já confiava de alguma forma no trabalho e que ao longo do tempo a gente foi confiando e avaliando cada vez mais. E aí iniciou com a proposta de mais um profissional vir atender no nosso espaço e dar sequência a uma demanda que a gente já tinha ali na nossa espera, na nossa demanda de espera. Após essa primeira tentativa, que foi um pouquinho assim, a gente não sabia se ia dar certo, foi arriscar, e é muito ruim quando você não sabe o que vem do outro, mas você precisa de alguma forma dar o incentivo e apostar naquela possibilidade. Foi o que aconteceu. E aí depois dessa primeira possibilidade que veio, que deu certo, que fez acontecer, a gente foi convidando outras pessoas e hoje a gente é um time bastante consagrado nesses últimos anos. A ideia, ela sempre existiu. Faltou o momento oportuno e as pessoas estarem no momento certo para que a gente desse sequência ao nosso objetivo. Eu diria que foi um tempo razoável. A gente iniciou por várias áreas de atuação, a área social, a área de saúde, a área clínica, e depois de um bom tempo na área clínica, a gente resolveu ter coragem e seguir com esse projeto. O nosso plano de negócio surgiu a partir de um esboço que nós já tínhamos vivenciado na clínica que a gente atuou e trabalhou nas áreas que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Então a gente formatou essa ideia a partir dessa vivência e dessa realidade, atualizando para os tempos atuais e de onde a gente gostaria de chegar e de fazer diferente, uma proposta diferente. Então tudo veio surgindo a partir de uma experiência que já acontecia há alguns anos. Iniciamos o nosso empreendimento numa clínica bem pequenininha, no bairro de Boa Viagem, no Boa Viagem Medical Center. Era uma clínica com 2 salas apenas. E aí, pouco tempo depois, a gente identificou uma grande demanda. A gente já tinha um know-how, já tínhamos uma demanda bem significativa. E isso, aos pouquinhos, foi se ampliando e fomos identificando a necessidade de ampliar. E aí, subimos para um andar acima do empresarial que estamos. Hoje nós temos 4 salas e recentemente a gente inaugurou uma outra clínica em Piedade, Jabotão dos Guararapes.
algumas das características que a gente considera como algo importante para que o nosso negócio ele possa fluir de uma melhor maneira. Acho que é a nossa responsabilidade pelo que a gente faz, o nosso compromisso com tudo que a gente se organiza para cumprir e principalmente o respeito. A gente trabalha com saúde mental hoje. Então, a gente trabalha com muito respeito e empatia para o que o outro nos traz, para o que o outro nos apresenta. E sobre o nosso negócio, é a responsabilidade mesmo de honrar, né, de seguir dentro de uma normativa, de um decreto, de uma avaliação, eu diria, com os nossos colaboradores acerca de um bom desenvolvimento. Então, é respeito, compromisso, disciplina. As nossas maiores dificuldades hoje para que o nosso negócio flua e dê certo e continue dando certo, eu diria que são as questões burocráticas, né? É o dia a dia, são os impostos, são as questões fiscais, né? A gente vive num país onde a gente não vive, a gente sobrevive dentro de um bom empreendimento. Então, a gente arrisca todos os dias, né? A gente é bastante otimista, porque não está fácil. De tudo que a gente vivencia, eu diria que ser hoje um microempreendedor, um empreendedor, é algo muito desafiador. Então, eu diria que essas questões burocráticas e fiscais é o que mais nos acomete de maneira negativa. A nossa maior dificuldade, ou as maiores dificuldades, talvez tenha sido o desconhecimento de muitas questões burocráticas, fiscais, né, que acabam assustando a gente no meio do caminho. Então, a gente precisa contar com a equipe contábil, em algumas situações, eu diria até jurídica, é importante para estar nos norteando, contratos, rescisões. Então, o desconhecimento sobre isso, sobre outras áreas que não eram do nosso conhecimento, foi uma questãozinha ali que repercutiu talvez de uma maneira negativa. Porém, se viu como uma escada, né? A gente foi conhecendo, a gente está cada vez mais se apropriando, todos os dias é um aprendizado. A gente está aprendendo cada vez mais, também nas áreas que não é do nosso caminhar. A possibilidade de melhoria, eu diria que está acontecendo nesse momento. Após pandemia, a gente visualizou uma forte demanda, né? A saúde mental das pessoas foram bastante comprometidas ao longo desses últimos meses. Então, a gente está surfando numa onda onde o mercado tem um grande crescimento. Então, as melhorias seriam e estão acontecendo dentro de um mercado onde a gente pode proporcionar uma psicoterapia, uma análise à distância. Hoje a gente atende pessoas do Brasil inteiro, também fora do país. Então, esse é uma área onde a gente tem ainda maior expansão, mas que precisa de divulgação e de encorajamento para aquelas pessoas que ainda têm resistência a vir para a nossa área, para o nosso serviço de saúde mental. O futuro do nosso negócio é bastante promissor, vamos ser bastante otimistas nesse momento. Hoje a gente tem uma clínica bastante consagrada, a gente considera que a gente tem uma atuação bastante respeitosa e responsável. Recentemente a gente inaugurou uma outra clínica e a gente quer expansão, a gente quer credibilidade cada vez mais, a gente quer que as pessoas entendam a gente como uma referência na área da saúde, na área do bem-estar emocional. Então, a quantas pessoas a gente puder ofertar a nossa atividade, o nosso serviço, será de bom tamanho. Então, eu visualizo daqui para frente um forte e responsável crescimento dentro da nossa atividade. Acho que a gente não para por aqui, ainda mais agora que a gente tem aí o meio virtual, né, a todo lado, para onde a gente vir é isso. Então as pessoas têm uma maior facilidade e eu vejo a gente crescendo também nesse âmbito. As
novas oportunidades que a gente deseja e que a gente enxerga são parcerias. Cada vez mais a área da saúde está dando as mãos. Então, parceria com psiquiatras, com nutrólogos, com nutricionistas, com profissionais de áreas as mais distintas possíveis. Por exemplo, a área de marketing e publicidade. É uma área que a gente precisa também fazer essa parceria. Então, eu vejo a gente indo por caminhos diversos para que a gente possa crescer e flutuar por caminhos que a gente ainda desconhece. A gente tem uma carga horária bastante extensa. Não dá para você empreender, atender, pensar em novas possibilidades se você pensa em trabalhar apenas 8 horas por dia, né? Ali das 8 ao meio-dia, horário de almoço. A gente não tem, muitas vezes, esse conforto todo. Esse é um objetivo, porque a gente lida com isso na nossa prática, né? A gente sabe que qualidade de vida é importante, mas como todo bom negócio, a gente tem um caminho ali a seguir. A gente sabe que no início é algo mais apertadinho, mais difícil, a gente busca o ideal, mas a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir alcançar. A gente trabalha bastante, de segunda a sexta-feira, muitas vezes nos finais de semana. Esse nosso modelo de negócio fala muito da gente, né? A gente tem o privilégio de poder ouvir as pessoas, de poder olhar para cada um ali com a confiança que deposita na gente. Eu sou Alessandra Remígio, sou psicóloga clínica, empresária e tenho 48 anos. As relações internas no nosso empreendimento é o maior legado. Como somos uma clínica de saúde mental, a gente se preocupa muito em que a nossa equipe esteja saudável, né? E isso inclui eu e minha sócia. A gente se cuida muito nesse processo, então eu acho que esse é o marco da Humanamente, é cuidar das pessoas. E aí a gente cuida tanto de todo mundo e quem cuida da gente. Então um vai cuidando do outro sempre, né? Nesse legado aí. Nossa maior importância é desenvolver cada vez mais o nosso negócio, e esse modelo de negócio traz também a comunicação, né? A veiculação. Então é bem importante que a gente tenha a parceria, que a gente consiga realmente desenvolver a nossa clínica apresentando, fazendo relacionamento,
A gente trabalha muito em cima do desenvolver pessoas e aí a gente desenvolve humanamente cada vez mais. Eu acredito que a importância da liderança é a chave do negócio. O líder, ele representa, ele reflete na equipe. E se ele não está bem, a equipe toda adoece. A gente vê muito esses modelos de liderança em algumas empresas. A nossa, a Humanamente, ela preza muito esse lugar de se a gente está bem, a gente vai fazer com que todos fiquem bem. A gente reflete como espelho em cada um da equipe. Eu acredito que o fator mais importante é a gente ter a sensibilidade de cuidar do outro, de ouvir o outro, de tocar na alma do outro e entender que aquela pessoa está ali frágil, trazendo a maior dor dela, né? Talvez o melhor ou o pior que ela tem dentro dela, e a gente poder ter essa acolhida de ter a sensibilidade, a empatia de junto seguir um novo caminho, dar possibilidades a cada um que aqui chega. Então, essa é a nossa proposta. As potencialidades do nosso empreendimento é acolher, promover o bem-estar das pessoas, fazer com que as pessoas se encontrem. Muitas vezes a gente toca muito na dor do outro e às vezes as pessoas falam fazer psicoterapia, né? Eu vou lá chorar, mas a gente ri muito também junto. A gente dá as mãos para os melhores caminhos, os caminhos difíceis que faz parte da vida também a gente desenvolve. Os critérios para a contratação de trabalhar na Humanamente é saber o que gosta, o que quer. A gente, quando fala de ser psicólogo clínico, de fato a gente tem que amar o que a gente faz, porque do contrário a gente não consegue dar conta. A dedicação, o cuidar do outro, o estar ali inteiro, 100% para ouvir, para acolher, para falar, isso tudo precisa de gostar muito. Então, se você não tem esse perfil, não tem como ficar na Humanamente, porque a gente trabalha muito querendo a entrega do profissionalismo. É por isso que a nossa equipe é tão boa, né? Ainda com 9 pessoas, mas muito é cada uma que faz o que gosta, realmente. Isso é um dos critérios que a gente faz na nossa entrevista. Iniciamos com uma meta simplória, né? Com uma sala como a Evany tinha trazido, de 2 salas. Iniciamos com essa proposta, chegou a pandemia, muita gente fechou, muitas empresas, e a gente não, graças a Deus a gente ampliou, a gente agora está com mais uma clínica com 4 salas e ampliamos mais uma agora em Jaboatão, Piedade. Assim, os nossos mimos, entendendo que cada vez mais a gente está crescendo com o nosso negócio. Eu diria que você iniciar um empreendimento hoje, apesar dos estudos que você precisa fazer primeiro para saber se aquele plano de negócio é sustentável onde você deseja, é realmente querer acreditar que aquilo ali vai dar certo. A gente muitas vezes, como somos 2, eu e a Evany, às vezes uma quer fraquejar, a outra vai e levanta, né? E a gente vai com garra, com determinação, com coragem,
chegar onde a gente deseja realmente. Então, acredito que perseverar. Acredito que, acima de tudo, né, como a Evane tinha falado no início, da dificuldade com o lado contábil, com inclusive a burocracia de abrir uma empresa. A gente tem aí a experiência de 6 meses para poder iniciar um alvará de licença. Então, isso tudo traz muita dificuldade, mas se você deseja, se você quer isso, se você ama o que você faz, eu acho bem difícil as coisas não dar certo, né? Porque a energia é muito positiva para o que você está ali investindo. Esse nosso modelo de negócio fala muito da gente, né? A gente tem o privilégio de poder ouvir as pessoas, de poder olhar para cada um ali com a confiança que deposita na gente. A gente poder aprender, inclusive, porque aqui a gente aprende muito mais do que fala. Eu acredito assim que a gente somos privilegiadas. A área de psicologia, trabalhar com a mente humana, entender o comportamento humano, faz com que a nossa vida realmente seja muito diferente. O nosso olhar é muito diferente. A gente às vezes se sente até um pouquinho de ET, né? Nesse mundo que muita gente não está nem aí para ouvir, não está nem aí para o outro, não tem a empatia. O mundo que está adoecido, a gente entende que a pandemia trouxe muito mais essa dificuldade, mas a gente se sente privilegiado por poder fazer parte da vida do outro. Agora, a gente na pandemia teve a oportunidade do online, e aí você vivenciar dentro da casa do outro, dentro do banheiro do outro, dentro do carro do outro, não só mais o setting terapêutico, fez a gente crescer muito com essas oportunidades que eu acredito que a gente tem como humano, não só como profissional, mas como humano. Eu acredito que a importância nas relações internas são bem necessárias, né? A gente trabalha muito prezando a transparência, a acolhida, o cuidado com o outro. Somos uma equipe de 5 no momento, 6 que está crescendo com a nova empresa, né? E a gente tem esse cuidado de entender, a gente cuida das pessoas e quem é que cuida da gente. Então, como a gente diz que é privilegiado de poder ter esse encontro, né? E cada um se cuidar, esse eu acho que é o legado da nossa empresa.